Olá, consumidores! Sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O programa que lhe deixa a par das notícias, dos temas da atualidade e dos assuntos de interesse para os consumidores. A ADECO pretende estar cada vez mais próximo dos seus associados e dos consumidores. Pensando sempre neste propósito, avisamos aos cidadãos que a ADECO tem um novo espaço a funcionar na Ilha do Sal, em Santa Maria, no Centro de Intervenção Socioeducativo Kim Barbosa, todas as quartas e sextas-feiras, das 13 às 16 horas, para esclarecer dúvidas dos consumidores, atender a reclamações dos associados e prestar apoio e orientação na área do consumo. Aproveitamos para agradecer ao Centro Kim Barbosa pela parceria. Seguimos agora para os temas que compõem o programa de hoje. No programa de hoje temos os seguintes temas. Em notícias da ADECO, destaca-se a realização da Assembleia Geral Ordinária da ADECO, que aconteceu no passado dia 30 de junho. Ainda neste programa, em celebração do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, celebrado no passado dia 3 de julho, relembramos uma entrevista feita com José Melo, ambientalista e capitão do Barco da Biosfera, que fala sobre o impacto do plástico nos oceanos. Numa entrevista à ADECO, ERIS, Entidade Reguladora Independente da Saúde, defende que o consumidor é o grande beneficiário do Manual de Boas Práticas de Higiene para Estabelecimentos Alimentares. Anderson Santos, coordenador nacional Advocacy da Proteção Infantil das Aldeias de SOS, explica em que consiste a campanha de responsabilização parental. Na Voz do Consumidor, trazemos a reclamação de uma associada da ADECO em relação ao valor exagerado da taxa de RTC. Em informação jurídica, o jurista da ADECO esclarece aos consumidores sobre como fazer uma reclamação relativamente à taxa de audiovisual. Direitos do cidadão consumidor, saiba em que consiste o direito de arrependimento. Minuto do Consumidor esclarece-nos sobre prazos de garantia. Rúbrica Saúde na Mesa, com o tema Como escolher um bom azeite. Consumo consciente com dicas para manter uma casa ecológica. E para finalizar, a importância de associar-se à ADECO. Em notícias da ADECO, Nádia Lima apresenta mais informações sobre a reunião da Assembleia Geral da ADECO. A ADECO reuniu em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de junho, no auditório da Universidade do Mindelo, para apresentar aos sócios o relatório de atividades e contas de 2020. O encontro também decorreu através da plataforma Zoom para os sócios que se encontram noutras ilhas. A reunião iniciou-se com a intervenção da presidente da mesa da Assembleia Geral, Eneida Lopes, a apresentar aos sócios o relatório de atividade, discussão das contas do ano 2020, apresentação e discussão do plano de atividades e orçamento para o ano 2021 e, por fim, a discussão sobre a renovação dos órgãos sociais e a marcação da data das eleições. Foi-se discutido e aprovado o relatório de atividades e contas 2020. Marco Antônio Cruz, presidente do Conselho de Direção, fez uma pequena análise do relatório de contas do ano passado, apelando para que os sócios entrem em contato com a associação para atualizarem os seus dados pessoais. Durante o encontro foi apresentado a nova concepção do cartão de sócio da ADECO. No final do mandato dos atuais corpos sociais da ADECO, instituiu-se a realização de novas eleições. Deste modo, encorajar-se a todos os associados que participarem desta eleição, seja ela apoiando candidaturas, integrando ou compondo novas listas candidatas aos diferentes corpos sociais. O Estatuto e relatório de atividades e contas de 2020 da ADECO podem ser consultados na sede ou nas suas delegações. Celebrado no passado dia 3 de julho, o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, que chama atenção para a produção e para o consumo excessivo de sacos de plástico a nível mundial, propondo alternativas para resolver este sério problema ambiental, neste programa relembramos uma entrevista feita com José Melo, ambientalista e capitão do Barco da Biosfera, que demonstra a sua preocupação com o aumento do plástico na vida cotidiana e, por consequente, o impacto nos oceanos. Aos consumidores, de uma forma geral, em Cabo Verde, primeiro, estamos a aproximar a altura do verão, em que todas as pessoas vão às praias. Eu sugiro às pessoas, porque é mesmo do ser humano, nós pensamos sempre dessa forma: eu não vou apanhar o lixo dos outros.
Mas eu sugiro às pessoas, quando eles vão à praia, normalmente passam num supermercado, por exemplo, para comprar umas frutas, para comprar sandes ou refrigerantes, etc. Aquilo tudo vem num saquinho plástico. Então, é um pequeno passo, é um gesto muito pequeno, mas que faz uma grande diferença se todos fizerem isso. Quando lhe transportarem essa bolsa plástica com refrigerante, com as frutas, etc., ao saírem das praias, utilizem essa bolsa plástica, apanhem o lixo que eles mesmos produziram e levem para casa, joguem no lixo. Nós podemos auxiliar, basta que a gente transporte o nosso lixo, o que nós produzimos, para contentores de lixo. Se temos uma rua em que o caminhão passa 2 ou 3 vezes por semana, coloquemos esse lixo em sacos apropriados, fechados, não no chão, para evitar que os cães vadios, que infelizmente está cada dia mais nessa ilha, por exemplo em São Vicente, e de certeza em todas as outras ilhas de Cabo Verde, mas que coloquemos esse lixo quase à hora da recolha, ou se nós não pudermos colocar à hora da recolha, nós podemos colocá-lo num ponto mais alto para que seja recolhido em segurança, sem que os cães ou os gatos vadios rasguem esses sacos e espalhem esse lixo pela ilha. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como você pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 7033 973 3230, e-mail informacãoadeco@gmail.com, site adeco.cv, redes sociais, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A entidade reguladora independente da saúde, ERIS, lançou no dia 7 de junho, Dia Mundial da Segurança Sanitária dos Alimentos, decorrido sobre o lema Alimentos Seguros, agora para um amanhã saudável, o manual de boas práticas de higiene para estabelecimentos alimentares. A ADECO entrevistou a administradora executiva para o setor alimentar, doutora Patrícia Miranda Alfama, para saber qual o objetivo do referido manual e que benefícios trará de novo para o consumidor. O Manual de Boas Práticas de Higiene para Estabelecimentos Alimentares é um documento informativo elaborado pela ERIS, dirigido e direcionado sobretudo aos operadores económicos. Atendendo que a higiene é fundamental para garantir a segurança sanitária dos alimentos no mercado, o manual tem por objetivo trazer de forma simplificada e ilustrada os requisitos legais relativos à higiene que devem ser cumpridos pelos operadores económicos do setor alimentar em Cabo Verde. O consumidor é o grande beneficiário desse projeto. Porquê? Ao implementarem as boas práticas indicadas no manual, os estabelecimentos alimentares terão a oferecer alimentos seguros aos consumidores. Portanto, realçar que os consumidores podem e devem conhecer o manual, de forma a exercerem o seu papel de fiscalizadores sociais, que é um papel extremamente importante no sistema de vigilância dos produtos alimentares no mercado. Para isso, nós temos o manual disponível no site e poderá ser utilizado por qualquer pessoa. Para terminar, vou apelar que todos se juntem à equipa da Segurança Sanitária de Alimentos, de forma a garantirmos alimentos seguros hoje para um amanhã mais saudável. A responsabilidade parental atribui aos progenitores o dever de garantir bem-estar, educação e bens dos filhos. Escutemos agora Anderson Santos, coordenador nacional Advocacy de Proteção Infantil das Aldeias SOS, que vem explicar em que consiste a campanha de responsabilização parental promovida pelas aldeias infantis SOS. Primeiro é o que a própria legislação manda, né? Entra com uma ação de pedido de pensão de alimentos. Mas o que se verifica na nossa sociedade é a própria dificuldade do próprio judiciário fixar a pensão de alimentos, tendo em vista que alguns pais apresentam não ter condições de pagar a pensão de alimentos, e também a questão da informalidade. Então o juiz fica sem mecanismos para fixar a pensão de alimentos. Mas o que a nossa proposta, a SOS, traz é
uma virada, ou seja, um novo paradigma que, na verdade, os alimentos são para a criança. A pensão de alimentos não é nem para o pai ou a mãe que tem a guarda da criança, mas sim para a criança. Se o pai não tem condições de pagar pensão de alimentos, como fica a criança? Então, em concomitância, também trazemos uma nova proposta, que é a criação do Fundo de Proteção, que seria, nesses casos de difícil fixação da pensão de alimentos, assim o fundo substituiria o próprio obrigado a alimentos. Isso subrogaria a própria criança ou a mãe que tem a guarda, depois para cobrar dos pais. Também há na nossa legislação também mecanismos para o fazer. A dificuldade é se a mãe vive num país onde não há esse acordo judiciário entre os países, porque nos países onde temos maior parte de imigrantes tem esse acordo, então o próprio Ministério Público tem um departamento que faz esse tipo de trabalho, que em trabalho com o judiciário do país onde vive o obrigado a alimentos, o Poder Judiciário faz todos os trâmites nesse país e depois envia para o nosso país e fixa a pensão no próprio país e fica descontando e depositando na conta ou na ordem do quem tem a guarda das crianças. Então, nessa questão, acho que o nosso ordenamento jurídico tem mecanismos. Agora, se o pai que vive fora ou a mãe que vive fora também vive na informalidade ou não tem condições, como seria? Essa acho que é uma provocação, a própria SOS, que também traz essa proposta, que também iremos ver como colmatar dentro dessa proposta, porque essas são essas questões que também trazemos para o próprio projeto de lei, para tentarmos até que ponto colmatar essas zonas cinzentas, digamos assim. Na verdade, a campanha vem dentro de uma proposta da própria organização das aldeias infantis SOS, no âmbito da área da advocacy, em que o que advogamos é que os dados nacionais mostram que há uma degradação da própria estrutura familiar e também tem uma grande carga de famílias monoparentais, onde que a carga dos cuidados fica mais a cargo da mãe e também das avós. E os pais têm uma pequena percentagem relativamente aos cuidados. E como a SOS é uma instituição especializada nos cuidados e na proteção, temos sempre essa preocupação de colocar o cuidado no centro de tudo, porque acreditamos que o cuidado ainda vem antes da própria proteção, porque o cuidado é uma proteção em si. Se não cuidarmos das crianças, se não cuidarmos da higiene, se não cuidarmos da educação, depois teremos outros problemas que ainda de fundo, ainda mais graves, do que a própria proteção assim em si. Então, reunimos alguns parceiros onde levamos essas questões, alguns dados, alguns problemas sociais e também de algumas arestas e zonas cinzentas a nível jurídico para debatermos se há necessidade ou não e quais são as dificuldades na aplicação de algumas leis para responsabilizar os pais. Então, o que constatamos é que não tem o próprio nome, o nome iuris, não existe no nosso ordenamento jurídico, que é a responsabilidade parental, mas sim o poder paternal, ou seja, carrega ainda a própria carga da sociedade patriarcal, em que tinha um responsável que era o pai, e a nossa ideia é exatamente o contrário, não sim um poder do pai, mas sim uma responsabilidade dos pais, porque deriva essencialmente de um direito das crianças que estão sendo violadas
porque os cuidados estão sendo um pouco degradados na nossa sociedade. E a ideia surgiu que, sim, tinha necessidade de um mecanismo legislativo, mas também a necessidade de sensibilização a nível nacional. Porque não adianta ter uma lei só para responsabilizar os pais, porque o nosso foco maior é que as crianças não percam os seus cuidados essenciais. Por isso a necessidade de criar essa campanha, onde demos início em 2019, incluímos dentro da comemoração dos 35 anos da SOS, foram várias atividades, tudo em âmbito da responsabilização parental. Trazemos também uma conferência internacional sobre os cuidados alternativos, que o foco era a responsabilização parental, onde trazemos alguns parceiros do SPALOP e também não só do PALOP, também do CPLP, porque teve a participação do Brasil. E em 2020 tivemos uma quebra por causa da questão financeira, porque o foco também se viraria para a estratégia comunicativa. Então, nessa mobilização de fundos para dar início a essa estratégia comunicativa, veio a pandemia. Então, tivemos um retrocesso na campanha, mas que esse ano relançaremos a campanha com maior força. E a nossa cereja do bolo será a entrega e também a aprovação da própria Lei de Responsabilização Parental no país.
Na rúbrica Voz do Consumidor, apresentamos a reclamação da associada da ADECO, Maria Teixeira, que recorreu aos nossos serviços para propor ao Governo a redução da taxa de RTC. Caro ouvinte, escuta agora a proposta da nossa associada. Minha associada da ADECO me recorrer fazer uma proposta para o Governo. Como taxa de RTC, meu consumidor de baixa energia ainda gasta mais ou menos 1.000 escuros por mês. Isso quer dizer que em orçamento mensal que terá para pagar mais que aquela. E se final do mês, vou chamar mais 420, quase metade do que você consumir, ainda tem condições de pagar. Não se propôs para fazer uma taxa mais baixa, para mim como consumidor que se pode pagar. É um preço acessível para muita gente, mas infelizmente, meu rendimento é baixo. Para me pagar 1.000 escuros no final do mês, é cheio esforço e cheio elástico. Para gastar luz é fácil. É só ligar uma televisão, um frigorífico não gastar. Mas não se pode o máximo possível, como nunca tem um rendimento alto para pagar. Portanto, um grande governo espia uma solução para nós que consumidor mais baixo, que 420 é muito cheio. Segue-se agora o habitual microprograma Informação Jurídica, onde o jurista da ADECO, Éder Brito, explica como fazer uma reclamação relativamente à taxa de audiovisual, ou seja, à taxa de RTC. A questão que se põe efetivamente é se eu, como consumidor, posso pedir que se retire da minha fatura de eletricidade a taxa RTC, ou seja, a taxa audiovisual. A resposta é, regra geral, não. Não se pode pedir para que se retire a taxa audiovisual. A taxa audiovisual tem um fundamento próprio, que é o financiamento e a manutenção de todos os instrumentos existentes que possibilitam a transmissão da radiotelevisión de Cabo Verde, quer seja da televisão, seja TCV, quer seja da Rádio Nacional de Cabo Verde, ou seja, a RCV. A partir do momento que o consumidor tem esse serviço em casa, a partir do momento que o consumidor liga à Rádio Nacional de Cabo Verde, a partir do momento que o consumidor tem a disponibilidade de ligar a televisão de Cabo Verde para consumir, para assistir, isso tudo tem um custo. E a taxa RTC ou audiovisual visa financiar, visa afetar esse custo. Esse é o objetivo primordial. Nós todos temos o direito à informação. O direito à informação sobre o que é que se passa em Cabo Verde, mas também temos o direito a ter voz mediante a liberdade de expressão. E isso é feito muito através da televisão e da rádio públicas de Cabo Verde. Portanto, é que se paga a taxa RTC. Existem, porém, situações excepcionais em que o consumidor não deverá pagar a taxa RTC. Como, por exemplo, o consumidor que tem um consumo de energia elétrica inferior a 40 kW por hora. Esse consumidor não pagará a taxa RTC, ou seja, não deverá pagar. Se porventura o consumidor tem um consumo de eletricidade inferior aos 40 kW por hora, mas existem exceções ao pagamento obrigatório da taxa audiovisual, que é no caso de as pessoas que tenham um consumo de eletricidade inferior a 40 kW por hora, esse consumidor não deverá pagar a taxa audiovisual. Se porventura o consumidor tem um consumo inferior a 40 kW por hora e, mesmo assim, vem discriminado na sua fatura de eletricidade a taxa audiovisual, o consumidor deverá contactar a ADECO para que possamos requerer que essa taxa seja retirada da sua fatura. Porém, devemos sim reclamar. Temos todo o direito de reclamar, já que financiamos em larga medida a emissão e a recepção dos sinais e mesmo o conteúdo que existe na televisão de Cabo Verde e na rádio de Cabo Verde, podemos reclamar relativamente à qualidade do conteúdo existente como consumidor ativo da programação da
RCV ou da TCV, devemos reclamar. Podemos reclamar da emissão e da recepção do sinal, se ela não existe ou se existe sem qualidade, devemos sim fazer reclamações nesse sentido. Se tiver algum desses problemas, contactar a Associação para a Defesa do Consumidor, ou seja, a ADECO, que em sua representação iremos fazer uma reclamação formal nesse sentido. Na rúbrica Direitos do Cidadão Consumidor, saiba em que consiste o direito de arrependimento com a jurista Janilce Oliveira. O arrependimento acontece quando você compra um produto ou contrata um serviço e depois resolve não ficar com o produto ou não deseja mais o serviço. No caso de arrependimento, você deverá devolver o produto ou mandar parar o serviço. Quando as compras foram feitas nos estabelecimentos comerciais, o consumidor só goza do direito ao arrependimento quando se verifica falta de informação ilegível, insuficiente ou ambígua que compromete a utilização adequada do bem ou serviço no prazo de 7 dias úteis a contar da data em que recebeu o produto ou da data de celebração do contrato de prestação de serviços ou caso o produto esteja danificado ou com defeitos. A garantia após a compra é um direito do consumidor, mas nem todos conhecem os seus prazos e regras. Saiba agora no Minuto do Consumidor quais os prazos de garantia para os bens e serviços. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. Iniciamos agora uma série de programas onde iremos falar sobre prazos de garantia, um tema que ainda causa muita dúvida nos consumidores, levando a que por vezes o direito do consumidor à garantia dos bens e serviços sejam desrespeitados. A garantia é utilizada para dar ao comprador do bem ou produto uma segurança de que, caso o bem adquirido apresente futuramente algum defeito ou vício, este possa reclamar atempadamente e assim exercer o seu direito. A garantia pode se subdividir em garantia legal e garantia contratual. Hoje falaremos sobre garantia legal, ou seja, como o nome indica, a garantia legal é aquela prevista na lei. O fornecimento de bens móveis não consumíveis, por exemplo, eletrodoméstico ou telemóvel, obriga a garantia do bom funcionamento por um período nunca inferior a 1 ano. Quanto aos bens imóveis, por exemplo, uma casa, a garantia mínima é de 5 anos. Então, o consumidor já sabe, quando for adquirir um produto e o fornecedor lhe disser que o produto não tem garantia ou que a garantia é de 6 meses, por exemplo, saiba que isto vai contra a Lei de Defesa do Consumidor. Na rubrica Saúde na Mesa, Gisele Mota traz dicas de como escolher um bom azeite. Como escolher um bom azeite? O azeite de oliva é produzido a partir das azeitonas e apresenta benefícios para a saúde, principalmente se for o azeite de oliva extra virgem. Tem boas quantidades de ácidos graxos essenciais, polifenóis, além de ter vitaminas do complexo B e minerais. Dentre os benefícios do azeite, podemos citar as propriedades antioxidantes, ajuda a reduzir o LDL colesterol, a pressão arterial, ajuda a prevenir a aterosclerose, diabetes do tipo 2 e tem também um efeito anti-inflamatório. Apesar de ter vários benefícios para a saúde, não precisamos exagerar no seu uso. Portanto, deve ser consumido com moderação e associado a uma alimentação saudável e um estilo de vida ativo. Além disso, para que o azeite possa trazer todos esses benefícios, é imprescindível que seja de qualidade. Alguns tipos de azeite. Temos o azeite da oliva extra virgem, que tem acidez menor que 0,8%. É obtido da primeira prensagem das azeitonas em temperatura controlada, sem passar por nenhum tipo de refino, para que possa preservar todos os seus nutrientes e propriedades. Também o azeite de oliva virgem. A acidez normalmente varia de 0,8% a 1,5%. É obtido por meio de 2 prensagens, em temperatura controlada, mas sem passar por nenhum tipo de refino. Temos também o azeite de oliva refinado, que tem acidez entre 1,5% a 2,3%. Após a prensagem, o azeite passa por um processo de refinamento e que ao longo desse processo
pode haver perda de sabor, de aroma, cor e nutrientes, e por isso é um azeite de menor qualidade quando comparado aos outros tipos de azeite, o extra virgem e virgem. Dica da semana: o que considerar na hora de escolher o azeite? O azeite de oliva extra virgem é o mais indicado para o consumo, visto que possui mais compostos antioxidantes. Ao colocá-lo em um recipiente de fundo branco, poderá ver que tem a cor esverdeada, e quando não for possível adquirir um azeite de oliva extra virgem, escolha o azeite virgem, lembrando que o azeite de oliva extra virgem não deve ser submetido a altas temperaturas. É ideal para colocar sobre preparações prontas. Ler o rótulo e observar a acidez do azeite, de preferência que a acidez do azeite seja menor que 0,8%. Quanto menor a acidez, mais puro e melhor é a qualidade do azeite. Vale ressaltar que um azeite de boa qualidade tem um gosto mais ácido e amargo devido à presença de substâncias antioxidantes. O azeite deve ser puro, portanto, veja a lista de ingredientes e observe se não é um azeite refinado e se não possui outros óleos misturados na sua composição, como óleo de soja, ou de milho, ou canola ou de girassol. Prefiro um azeite com embalagem de vidro escura, pois o azeite é rico em gordura boa, que pode oxidar facilmente. Evite adquirir os azeites em embalagem de plástico, porque pode facilitar a passagem de substâncias tóxicas e outros componentes dos plásticos para o azeite. Escolha aqueles que estejam dispostos nas prateleiras longe da exposição da luz ou do sol, porque podem oxidar e perder suas qualidades nutricionais. Dicas para manter uma casa ecológica é a proposta da rubrica Consumo Consciente desta semana com Kathleen Silva. Olá, consumidor consciente. Eu espero que estejam todos bem e com saúde. No programa anterior, cujo tema 50 gestos verdes para um mundo mais sustentável, baseado numa publicação da DECO Proteste, eu iniciei a temporada a falar de alguns gestos para uma casa ecológica e hoje eu vou dar continuidade ao tema, pois dentro de uma casa são muitos aspectos que temos que ter em atenção se queremos torná-la sustentável. Este guia da DECO Proteste procura dar algumas pistas para que no dia a dia você possa fazer escolhas que tanto poderão beneficiar o meio ambiente como o seu bolso. Então fique atento. Começamos por dizer adeus ao ferro de engomar. E porquê? Ao deixar de passar a ferro, você vai poupar tempo e eletricidade e também protege o meio ambiente. Comece pela lavagem das roupas. Programa a máquina a 30 graus, centrifugação a 800 rotações e tambor cheio, mas não demasiado. Estenda a roupa de imediato. Para o efeito, ative a função de paragem de cuba cheia disponível na maioria das máquinas. Esta interrompe o programa depois da última passagem por água, ficando a roupa de molho até que se acione a centrifugação. Assim o ciclo terminará quando puder estender a roupa. Sacuda a roupa e pendure-a bem com molas em sítios estratégicos para evitar marcas visíveis. Uma vez seca, dobra a roupa, alisando-a com as mãos. Um outro gesto, use o forno de modo inteligente. Poupe eletricidade recorrendo ao pré-aquecimento apenas quando for indispensável e evitando abrir a porta durante o funcionamento para não haver perdas de calor. Dê preferência aos fornos ventilados, que garantem uma distribuição de calor mais rápida e uniforme, reduzindo o tempo de cozedura. Optimize a capacidade do equipamento, cozinhando vários pratos ao mesmo tempo. Desligue o forno 5 a 10 minutos antes do fim da confecção, aproveitando o calor residual. Tire a ficha da tomada, um outro gesto. Lembre-se de desligar sempre os aparelhos que não estiverem a ser utilizados, sejam estes pequenos ou grandes eletrodomésticos, evitando deixá-los em modo stand-by, ou seja, desligando inclusive os sinais luminosos, como a hora que surge no painel de alguns fornos ou micro-ondas. Além disso, não se esqueça de desligar os dispositivos recarregáveis, como os smartphones, assim que a bateria estiver cheia. Um outro gesto, se possível, instale um sistema fotovoltaico em casa. É mais um dos gestos sustentáveis para uma casa ecológica. Os sistemas fotovoltaicos permitem produzir energia elétrica a partir da luz solar. Se ficou interessado nessa possibilidade, tem um vídeo no canal da ADECO no YouTube, onde entrevistamos um técnico de montagem de sistemas fotovoltaico sobre os benefícios desse sistema para o consumidor e para o meio ambiente. O próximo gesto
é mais luz com menos energia. Escolha o grau de luminosidade de que realmente necessita e apague a luz sempre que sair de uma divisão. Optar por lâmpadas eficientes também contribui para poupar eletricidade. Prefira lâmpadas LED, consomem muito menos do que as fluorescentes compactas. E assim termino a rubrica de hoje. Eu volto na próxima semana com mais gestos sustentáveis para uma casa ecológica. Até lá, já sabe que implementá-las vai depender de si. Padre Mendy Varela que nunca caça, dá cuidado do coração. Mambaqui cussa score mareado, dá cuidado do coração. Padre obidili, obidila, só tarveiro, mas noiva camudoção. Padre deve tomar previdência, nem se nome só cordeiro na tinta. Toma cotela e tá passar o pé pra trás. Noiva sincera que não se tem, está fingida o amor na borragaça. E sempre o síntico dor, o talebás. Toma cotela e tá passar o pé pra trás. Noiva sincera que não se tem, está fingida o amor na borragaça. E sempre o síntico dor, o talebás. Compadre ou compadre moquino manche, o perical saramangaro de canela. Compadre canho grita de ache, culpado enho que cabo serva. Compadre ou compadre moquino manche, o perical saramangaro de canela. Compadre canho grita de ache, culpado enho que cabo serva. Cafila, cafila, cafila mais, cafila compadre, cafila mais. Cafila, cafila, cafila mais, cafila sacramento e ilusão. Cafila, cafila, cafila mais, cafila compadre, cafila mais. Cafila, cafila, cafila mais, cafila casamento e ilusão. Compadre Mendy Varela que nunca caça, dá cuidado do coração. Mambaqui cussa score mareado, dá cuidado do coração. Compadre obidili, obidila, só tarver, mas noiva camudoção. Compadre deve tomar previdência, nem se nome só cordeiro na tinta. Toma cotela e tá passar o pé pra trás. Noiva sincera que não se tem, está fingida o amor na borragaça. E sempre o síntico dor bota levar. Toma cotela e tá passar o pé pra trás. Noiva sincera que não se tem, está fingida o amor na borragaça. E sempre o síntico dor bota levar. Compadre ou compadre moquino manche, o perical saramangaro de canela. Compadre canho grita de ache, culpado enho que cabo serva. Compadre ou compadre moquino manche, o perical saramangaro de canela. Compadre canho grita de ache, culpado enho que cabo serva. Cafila, cafila, cafila mais, cafila compadre, cafila mais. Cafila, cafila, cafila mais, cafila sacramento e ilusão. Cafila, cafila, cafila mais, cafila compadre, cafila mais. Cafila, cafila, cafila mais, cafila casamento e ilusão.
lamparela que nunca caça, dal dado pelo coração. Mambaqui com sascore mareado, dal dado pelo coração. Compadre, ouvi de lá, só tarrueiro, mas não é vaga muito santo. Compadre, deve tomar previdência, nem se nome só cuidar na tinta. Toma cotela, está passar o pé para trás, noiva sincera que não se catei. Está fingida o amor na borra casa, e sem buchinho de dor puta levar. Toma cotela, está passar o pé para trás, noiva sincera que não se catei. Está fingida o amor na borra casa, e sem buchinho de dor puta levar. Compadre, compadre, moquiro manche, o perical sarà mangaro di canela. Compadre, canho grita di asci, culpado è gno, chi ca osserva. Compadre, moquiro manche, o perical sarà mangaro di canela. Compadre, canho grita di asci, culpado è gno, chi ca osserva. Cafila mais, cafila compadre, cafila mais, cafila mais, cafila sacramente ilusão, cafila mais, cafila compadre, cafila mais, cafila mais, cafila casamento ilusão. Caro consumidor, você sabe quais os benefícios de ser sócio da ADECO? Ainda não é sócio da ADECO? Então saiba em seguida a importância de associar-se à ADECO. Ao associar-se à ADECO, você fica protegido contra problemas de consumo, ainda ganha benefícios exclusivos e recebe vantagens pessoais e financeiras. Prestamos orientação e apoio, temos ao dispor do associado um atendimento exclusivo e personalizado para esclarecer dúvidas sobre direitos de consumo e discutir assuntos do interesse do consumidor com os nossos orientadores. Disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Prestamos aconselhamento jurídico sem custo adicional. Terá à sua disposição especialista em direito e defesa do consumidor para ajudá-lo e orientá-lo e até intervir por você caso tenha problemas com alguma empresa. E para ter acesso a este atendimento, basta ligar para o 973 32 30 e agendar um horário. O sócio tem uma outra vantagem, que é a gratuidade e ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO. Recebe comunicados por e-mail, tem acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, recebe a newsletter mensal com informações atualizadas que farão de você um consumidor mais consciente, tem acesso exclusivo à biblioteca física na sede da ADECO, no Mindelo, tem a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação. Poderá influenciar a política do consumo, passa a ser um dos donos da associação, tem a possibilidade de representar a ADECO nos meios de comunicação, tem o direito de convocar e participar na Assembleia Geral com voz ativa, de eleger e ser eleito a cargos dos órgãos sociais e de consultar os relatórios e contas da associação. Ao associar-se à ADECO, além de usufruir dos benefícios oferecidos, você vai contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento da única associação de defesa do consumidor no país. Pronto para garantir todos os benefícios do associado agora mesmo? Faça como centenas de sócios e garanta as melhores vantagens que só a ADECO traz para você. E assim pomos um ponto final em mais uma edição do programa da ADECO. Obrigada por nos ter acompanhado. Para você que ainda não faz parte da família ADECO, associe-se. A cota mínima é de apenas 100 escudos mensais. Você estará apoiando uma causa que é de todos nós. Para dúvidas ou reclamações, saiba que pode contactar a ADECO através do telefone 232 7033, telemóvel 973 32 30 ou ainda 527 36 45 e pelo e-mail informaçãoadeco@gmail.com
ao site adeco.cv, onde está disponível toda a informação para ser um sócio Adeco. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, assista o nosso programa Defesa do Consumidor na TCV todas as quintas-feiras a partir das 19h45 e leia os nossos artigos no jornal impresso Terra Nova, ou então escute-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Nos despedimos, com você em apresentação esteve Simão Delgado e nos controlos técnicos César Benros. Até a próxima semana, à mesma hora e sintonia. Até lá, seja um consumidor consciente e responsável.